Oi, tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula, então. Já preparei mais um material aqui para vocês. Agora, vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer. A ideia é trabalhar nessa mesinha de cabeceira aqui, tá? Então, temos algumas maneiras de trabalhar com essa modelagem que eu quero dizer para vocês que não existe um certo e errado. Vai desligar o aquecedor aqui. Tá frio, né? Mas não existe um certo e errado aqui em relação a como fazer, por onde começar e tudo mais. Então, assim, eu pensei em uma forma que a gente pode trabalhar, vamos ver se vai dar certo assim. Se não der, a gente tenta aí de outras maneiras. Mas, a princípio, a gente também vai partir aqui de um retângulo, né, em que a gente vai conseguir fazer essas bordas aqui arredondadas. Tá? Então, vamos aqui para as nossas splines, né, para os nossos shapes, e eu vou partir de um retângulo aqui. Para uma mesinha de cabeceira, em geral, a gente pode considerar essa largura aqui de uns 50 centímetros, que é bem o suficiente. E a profundidade, aí vai conforme o nosso coração mandar. Eu não gosto de mesa de cabeceira tão estreita, porque eu acho que ela fica estranha. Então, assim, 40 centímetros eu acho que tá ok. E aí, para esse raiozinho aqui, até já vou ampliar a nossa vista, vamos testar aqui 5, 6. Eu acho que esse ângulo aqui, ele é maior, porque a gente tem essas bordas mais arredondadonas, assim, né? Então, acho até que 8 é muito, mas de repente o 6 ou o 7 aqui vai ficar quase ali ao que a gente tem, porque aqui ela não vai bem até o final, né? Então, ela é cortada antes. Eu acredito que partindo daqui a gente vai começar a trabalhar na nossa modelagem, tá? Então, aqui direto, depois de eu fazer esse retângulo, eu já vou vir aqui e vou dar um botão direito e vou converter isso aqui para polígono, tá? Eu vou renomear aqui, vou chamar de mesa de cabeceira, isso aí. E já vou dar um shell. Então, vou aqui na minha lista de modificadores e vou dar um shell. Poderia ir aqui pelos meus botões, que seria mais rápido, né? Mas vou por aqui, porque o de vocês provavelmente não vai ter esses botões aqui já ativados. A altura da nossa mesa de cabeceira, eu vou colocar de 50 ou 55. Não, vamos colocar 50, tá? Ó, ela vai ficar maiorzinha e talvez a gente pudesse até deixar ela mais larga. Vamos fazer mais baixa só pra ficar mais proporcional ao que a gente tem aqui, tá? Eu acho que 45, acho que 45 aqui embaixo e talvez aqui atrás é um pouco mais alto, tá? Eu acho que isso aqui é meio baixo pra uma cama box, vamos pensar assim. Mas, beleza, vamos trabalhar a partir daqui, ó. Então, em geral, a gente já tem todo esse shapezão dela aqui, tá? Eu vou ligar meus edge faces aqui, pra gente dar uma olhada se é por aqui mesmo. E mais ou menos isso, a gente já consegue observar que aqui vai ser onde a gente vai ter a posição das nossas gavetas. Aqui a gente vai fazer o corte pra vazar essa parte aqui. E lá atrás, depois a gente vai extrudar, né? Vai subir o topozinho dela aqui de cima, tá? Então aqui, pessoal, a gente pode vir, depois desse shell, trazer um edit poly aqui. Essa é uma modelagem bem mais simples em relação às outras que a gente está fazendo. E eu vou criar subdivisões aqui, vou fazer isso com Slice Plane, tá? Que a gente já conhece. Então, vou ativar ele aqui, vou vir na minha vista frontal. Vou colocar aqui uns 10 centímetros, então aqui em Z, no caso, é o que a gente vai subir, então eu vou botar a partir de em Y aqui. Deixa eu ver se vai dar certo por aqui, ó, que foi. Então, 10 centímetros, vou dar um slice. E depois, a gente colocou uma altura de, deixa eu olhar aqui, 45, né? Então, aqui, a gente colocou lá em 10, eu vou subir mais ou menos aqui no meio. Deixa eu fazer aqui na calculadora, pra gente não errar. Então, vamos já puxar aqui a nossa calculadora. Eu fiz 45 total, menos 10, dividido para 2, 17,5.
Então, a gente vai a partir daqui mais 17,5 pra cima. E aí vai dar bem no meiozinho aqui pra fazer essa divisão das gavetas. Ó, claramente isso aqui é mais largo, né? Então, a gente até já pode puxar aqui esses vértices aqui pra ficar mais proporcional ao que a gente tem ali. Ó, agora eu acho que tá mais dentro daquilo que a gente tá enxergando, tá? Beleza. A partir daqui, eu vou pegar essa face daqui com essa face de cá, com o Ctrl pressionado, e a gente vai usar uma ferramenta que a gente ainda não usou, que é o Bridge. O Bridge a gente já vai apertar nele aqui, ele vai criar esse vão, aqui essa passagem pra gente enxergar lá do outro lado. Ele faz essa ponte, vamos dizer assim. E daí com as nossas faces, os polígonos aqui, a gente vem selecionar essas e dá um delete direto. Ó, aqui a gente já fez essa parte ali de baixo. Vamos considerar que tá retinho aqui, conforme o que a gente tem ali em cima, ok? Aqui para o topo, né, vendo aqui essa borda que a gente tem aqui em cima, a gente vai trabalhar com essa face aqui e vamos dar um insert aqui pra dentro pra ele criar essa bordinha aqui que a gente vai subir, tá? Então, vindo aqui com o insert, ele vai fazer essa, como se fosse aquele offset que a gente conhece, né? Nós vamos colocar aqui de 2, que deve ser essa espessura do MDF, tá? Então, vou colocar 2 aqui. E aí, eu vou subir com o extrude toda essa base que a gente tem aqui ao redor. E aí, vamos pelos nossos edge faces aqui, tá? Vamos dar um ring. E pra agora, eu vou fazer aquela troca aqui, né, com o Ctrl pressionado, vou trocar pra polígono. E aí, eu vou dar um extrude. Eu vou colocar agora de 0,5, só pra ele fazer esse dentezinho aqui, ó, no comecinho, tá? Aqui, tá? E aí, eu vou subir em escalas isso aqui, pelos vértices, tá? Então, eu vou subir aos poucos essas alturinhas aqui, ok? O primeiro aqui de baixo, que a gente subiu só 0,5, a gente vai isolar ele. Então, eu já vou vir com o Alt, precisa estar ali nesse retangular, então, clica e seleciona. Eu já vou desmarcar ele aqui, ó. Então, esse primeiro vértice eu nem vou subir ele, tá? A gente vai fazendo como se fossem degrauzinhos aqui. E eu vou subir um pouquinho. Por enquanto, eu vou fazer aqui no olho, em alguma coisa que fique interessante. Ó, então eu vou subir uns 3 aqui, ó. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Eu, a partir daqui, em Z, eu vou subir 0,25, beleza? Ok. Aí, eu vou tirar o próximo e o próximo e vou subir mais 0,25. Vou deslocar o próximo e o próximo daqui também com Alt, tá? Pra gente tirar. E vou subir mais 0,25. E daí, da mesma forma, a gente vai fazer essa primeira voltinha aqui, tá? Com todos eles. E aí, ele vai fazer essa curvinha mais suave, ó. De 0,25, 0,25, ele vai fazer essa curvinha sem criar um dente, algo nesse sentido, ó. Aqui, acho que eu já tinha subido, né? Então, aqui é só desmarcar. Ó, beleza. Tirei, cuidado pra não subir um a mais, senão ele vai começar a ficar estranho, né? E aí, aqui eu vou ir desmarcando, tá? Esse aqui vamos fazer assim. Provavelmente teria alguma maneira mais facilzinha de a gente fazer, muito provavelmente. Mas pra agora, até onde a gente sabe, vamos por esse meio, tá? Então, cheguei até aqui, beleza. Ó, vou subir, já subi 0,25, ok. Agora a gente vai desmarcar todos daqui e vamos subir mais um pouquinho aqui, 0,5 aqui no de trás, tá?
Ó, estamos quase lá. Vamos indo de pouquinho aqui, ó. Vamos tirar o primeiro. E o segundo daqui. Na verdade, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu vou subir mais direto daqui pra ver como é que ele vai ficar. Bem nessa lateral, ó. Ver se a gente consegue fazer essa curva aqui em cima, ó, de uma maneira mais suave. Ó, vai dar bom. Ó, aqui é mais baixinho, né? Não é tão alto, ó. Aí, ó. Quase isso, até menos aqui. Olha só. Acho que é por aqui, gente. A gente até poderia fazer de N outras maneiras, mas acho que é isso, tá? E aí aqui, ó, essa partezinha aqui que a gente subiu, eu vou voltar ela, tá? 0,5 aqui pra baixo pra ela ficar encaixadinha com a minha gaveta. E a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui pra isso funcionar. Vou dar um Ctrl Z, vou colocar menos 0,5, que foi o extrude que a gente deu. Vou vir aqui nos meus vértices, ó, que eles estão soltos aqui nesse caso, e eu vou precisar soldar eles, tá? E aí a gente não vai ter problemas na nossa modelagem. Onde é que tá o nosso weld aqui? Aqui pra baixo, aqui em cima. Weld, no mínimo que der, 0,5. Vamos ver agora se tá solto. Ó, agora tá grudadinho. Beleza. Isso aí. Agora, gente, pra gente deixar isso aqui bem refinado, bem bonitinho, não adianta eu só parar essa modelagem aqui em como ela tá, porque senão a gente vai ter tudo aqui meio serrilhado, meio abaulado ali de um jeito meio estranho, e a gente não tem a marcação das gavetas ainda, tá? Então, vamos continuar aqui no modificador, e agora a gente vai trabalhar com essas gavetinhas aqui, ó, e esses dois vérticezinhos aqui do começo, ó, eu vou pegar só ali de cima, e eu vou baixar eles um pouquinho no olho mesmo, ó, porque essa rampa aqui, ela ficou muito alta, esse começo aqui, ó, ficou muito, muito alto, e esse aqui de cima também. Vamos dar mais uma baixadinha, pra deixar ainda mais suavezinho, tá? Aí eu vou pegar essa parte aqui, ó, que agora ela tá solta. Ai, soldou ali, mas beleza. A gente pode dar um pequeno insert aqui, pra gente, tipo, descolar essa tampazinha daqui. De 0,1 assim, tá bom? E vamos dar uma espessurinha com o extrude de 0,1 também. Isso aqui, gente, no render dá um efeito bem interessante, de que realmente a gente tem um tampozinho ali, ó. Vai criar exatamente isso, essa linhazinha ali que vai descolar das gavetas, entende? Por isso que é interessante a gente fazer. Agora aqui nessas faces da frente a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que pra cá, a gente vai dar um extrude pra dentro agora, tá? Então aqui, vamos dar um menos 0,2. Já vai ser suficiente. Na verdade, a gente pode fazer de outra maneira. Eu vou jogar pra dentro, direto aqui com o Move, 0,5. Ops, ao contrário. 0,5, 0,5, beleza. Aí, agora sim, a gente vem com o Inset por aqui também. E a gente faz esse aqui um pouquinho maior. E aí a gente vai por polígono aqui, ó, nesse caso, pra ele dar essa descolada aqui do meio. E aí, esse 0,5 que a gente colocou pra dentro, agora a gente vai vir pra fora com o Extrude. Só pra ele fazer esse detalhezinho aqui das gavetas, ó. E aí, quando a gente sair fora daqui e desligar as faces, a gente vai enxergar que existem ali duas gavetas. Ó,
Bom, a gente ainda não tô feliz com isso aqui, mas vamos ver se com o Turbo Smooth a gente vai conseguir deixar resolvido. E mais uma coisa, eu acho que isso aqui é ainda mais largo e não tão estreito. Então vamos trazer um pouquinho mais pra cá. Ó. Acho que é mais por aqui, né? Vamos aplicar um chanfrozinho aqui nessas bordas todas, pra ver se a gente vai conseguir ter o efeito que a gente precisa. Então vamos tentar de duas maneiras, tá? Vamos começar aqui primeiro com o chanfre solto aqui em cima, ó. Vamos ver no que ele vai marcar. Então vamos botar bem pequenininho, de 0,15, pra ver se ele já vai dar um efeito bonito, ó. Eu vou tirar essa marcação, ó, aqui ele já vai resolver uma boa parte daquilo que a gente precisa, ó. E aí depois a gente tem que trabalhar com aquele smooth pra gente não ter esses abalados aqui nas superfícies, ó. Então com o chamfer aqui a gente praticamente vai resolver. Então vamos ver se aplicando o smooth, ó, aqui a gente teve um bugzinho, ó, tá vendo? Aqui não ficou bom, ó, tem um erro de modelagem bem aqui, ó. Então vamos dar uma olhada no que ele tá encontrando. Acho que a gente dá uma voltadinha nessa... aqui, ó. Já sei o que foi. A gente colocou 0,5, aquele de cima, e aí esse de baixo ele não tá pra dentro, né? Esse aqui não tá na mesma posição. Então vamos voltar ele aqui, 0,5 pra dentro. E ele vai ficar alinhado com o de cima, e aí aquilo ali não vai mais acontecer. Pronto. E depois de dar o chamfer e o smooth, a gente pode vir aqui dar um turbo smooth em tudo, pra ver como que ele vai solucionar. Mas eu acho que aqui embaixo ele vai arredondar tudo. Vamos testar como que ele vai se comportar. Ó, ele arredondou coisa demais aqui, ó. Então não é o nosso caso. Então a gente vai com um chanfrozinho aqui pra dar uma avaladinha aqui, criar mais subdivisões, pra deixar isso aqui mais suave. Então a gente vai entrar aqui com o Edit Poly, pra só usar o chanfro isolado aqui dentro, e aí a gente vai pelos Edge Faces daquilo que a gente vai precisar suavizar. Então nesses casos aqui, a gente vai pelos Edge Faces aqui da frente, que são os que a gente mexeu mais. Acho que esse aqui de fora talvez até não precise, mas vamos dar um loop, ó, que ele já busca. Ótimo. Então vamos lá. Nesse e nesse. Loop. Agora a gente vem com um chanfrozinho para criar mais uma divisãozinha ali. Pequenininha. Vamos ver se isso aqui vai dar bom. Ó, a gente tá dando alguns bugs aqui em cima. Vou botar 0,25 aqui. Ele não pode cruzar as linhas, né? 0,5 é muito. 0,30 dá pra ser. Ok, então a gente cria mais subdivisões, tecnicamente falando, a gente vai suavizando aquele serrilhadinho que a gente estava enxergando. Depois aqui tá suficiente, nos materiais a gente praticamente não vai ver isso aqui acontecer, tá? Então aqui, ó, nessa de cá já tá feita. E agora a gente vai fazer nessa base aqui. Deixa eu ver se com o loop ela busca. Aqui com o loop ela já buscou. Então vamos fazer nessa partezinha aqui de baixo. Ok, aqui em cima já tá feito, né? Que a gente já fez antes. Vamos dar mais um chanfrozinho. 0,3. Pode ser 0,3 aqui, só pra quebrar essa aqui. Ó, não fez. Tá aberto? Tá aberto aqui embaixo. Deixa eu só confirmar. Ó, tá
tá aberto. Então, vamos fechar. Aqui a gente vai selecionar a borda do mesmo jeito, né? Então, vai com o Edge, a gente seleciona a borda com o Ctrl. E aqui a gente vai pedir para fechar. E aí, beleza. Agora a gente realmente tem faces aqui para fechar. E a gente pode fazer isso aqui com bevel também. Um bevelzinho aí já vai dar um dentinho, já vai criar tipo o pezinho que a gente ia fazer depois. Então aqui, vamos colocar um pouquinhozinho, um 0,3 aqui. E aqui vamos pôr, menos 1. Menos 1 é muito. Menos 0,5, menos 0,3. Menos 0,3. Ó, aqui já vai dar aquele efeitozinho ali, ó, desse pezinho que a gente tem aqui. E tá ótimo. Isso aí. Esses bugs aqui, a gente vem aqui em cima e dá mais um smooth. Pronto. E aí a gente vai suavizar. Vou tirar o grid aqui com G. Vou pôr na perspectiva pra gente observar como que ela ficou. Ó. Então agora a gente tem a modelagem dessa mesinha de cabeceira aqui. Como é que a gente descola uma partezinha para pôr cores diferentes assim, tá? Por cima de tudo isso aqui, eu até vou jogar aqui pro lado, com o meu Shift pressionado, vou colocar em cópia, e vou transformar isso aqui tudo em polígono, tá? Aí vindo aqui na minha face, eu vou pegar só essa face aqui de cima, ó, que eu até teria que pegar de dentro, mas só pra mostrar pra vocês, pra não ir selecionando uma coisinha por uma ali, vamos pegar essa aqui de cima e vamos detachar ela de dentro dessa modelagem principal. Então, da mesma forma que a gente atacha alguma coisa, a gente pode detachar. Então, eu vou tirar esse pedacinho aqui e vou chamar de tampo, que vai ser o que a gente vai colocar de outro material. Então, eu vou colocar material 2. Opa! Só pra gente identificar, beleza? Então, a mesa de cabeceira, eu vou colocar esse tomzinho ali que a gente tem. E esse aqui, que é o tampo, eu vou colocar um tom de cinza aqui, só pra gente deixar próximo do que a gente tem ali, tá? Então, aqui tá modelada essa mesinha de cabeceira. Que eu ainda acho que ela é mais larga, né? Observando ali agora. Então, vamos fazer mais um modificador aqui por dentro dos vértices. Vamos olhar aqui ela de lado e vamos jogar isso aqui pra cá. E é isso aqui, não tem limite, né? Sempre que a gente puxar pelos vértices, ó, só tem que tomar cuidado que agora a parte de cima não vai vir junto, tá? Então aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. A gente vai pegar as duas juntas, vai vir aqui no modificador e vai dar um Edit Poly junto nas duas. E vai pegar os vértices de todas elas. E aí agora a parte de cima vai vir também. Aí aqui, ó, dependendo de qual espaçamento que a gente tem ao lado da cama, a gente pode fazer aqui uma variação um pouquinho mais larga. A gente pode vir aqui, copiar pra cá ainda em cópia. Aproveitar que já tá com Edit Poly. E fazer ela ainda maior. É quase já uma cômoda, né? E aí, claro, a gente poderia até trabalhar com Symmetry aqui pelo meio pra duplicar essas gavetas, caso a gente queira. Então, vou fechar aqui essa visualização. Mas aqui tá modelado, então, essa mesinha de cabeceira de um jeito bem fácil. Praticamente só com o Edit Poly foi o que a gente fez aqui, tudo aqui dentro. Sem trabalhar com line, sem trabalhar com outros elementos conforme a gente fez nos outros. Então eu vou deixar elas aqui marcadas, vou clicar na primeira, vou ativar os meus Edge Faces aqui para fazer um print. E aí eu vou fazer um print de como ela tá aqui, vou desligar os meus Edge Faces, vou desmarcar a opção do mover aqui, vou deixar fora e vou dar mais um print nessa variação aqui, com as cores modificadas, com as modificações aqui nos vértices. E aí vou fazer mais um print para vocês salvarem e postarem lá no Ava para mim, certo, pessoal? Finalizamos então mais esse tutorial, vão treinando aí, aqui é realmente pra gente treinar o passo a passo.
E esse aqui eu fui testando com vocês, né? Vocês viram, faz de um jeito, faz de um outro, testa aqui, vai na mão. E assim a gente vai modelando tudo aquilo que a gente precisa. Certo? Tchau, tchau!